Olá pessoal, sou o Bruno Andrade, líder técnico aqui na UP Cloud Solutions e estou aqui hoje para falar de Flow Designer na plataforma ServiceNow. Antes de entender o que é o Flow Designer, precisamos entender o que é um fluxo, né? O fluxo nada mais é que uma sequência automatizada de atividades que executa o mesmo processo sempre que disparável e é reutilizável. O que eu quero dizer com essas três frases? Uma sequência automatizada de atividades. Quando eu penso num fluxo, um fluxo é um conjunto de atividades. Por exemplo, eu tenho um fluxo de aprovação, um fluxo que dispara notificações e um fluxo que cria tarefas para determinados grupos. Quando eu penso dessa maneira, eu penso numa automação. Quando eu falo de fluxo no ServiceNow, eu estou automatizando alguma coisa. Eu estou automatizando um gerenciamento de aprovação, eu estou automatizando um gerenciamento ali de notificação e estou automatizando ali um gerenciamento de tarefas. Isso que quando eu falo que é sequência automatizada, eu me refiro a esse ponto. Agora, executa o mesmo processo sempre que disparado. Um fluxo no ServiceNow, a gente fala ali que tem uma trigger, né? Que essa trigger é quando esse fluxo é executado. Então, tem uma condição de start ali. Quando eu falo que executa o mesmo processo sempre que disparado, é que sempre que aquela condição de start for igual ao que o fluxo espera, o fluxo é disparado e executa o mesmo processo sempre. Sempre, se a condição for disparada 3 vezes, ele executa o fluxo 3 vezes. E quando eu falo que ele é reutilizável, eu quero dizer o seguinte: eu posso utilizar esse fluxo para vários fins, tá? Então, temos inúmeros fins aí que eu posso utilizar um fluxo que eu criei. É basicamente isso, tá? E o que é o Flow Designer? O Flow Designer nada mais é que um ambiente de design para gerenciar fluxo no ServiceNow. Então, é um ambiente no ServiceNow para eu gerenciar aquilo que eu disse no slide anterior, tá bom? Esse daqui é uma foto ali do Flow Designer, de um pedaço do que é o Flow Designer no ServiceNow, tá? Temos também, talvez alguém está me perguntando aí, temos o Workflow Editor também, tá? Vamos chegar nesse ponto mais no final dos slides aí, que eu vou falar um pouco da diferença dos dois, tá? E por que utilizar o Flow Designer e por que utilizar o Workflow Editor quando for necessário. Exemplos de automação para Flow Designer, né? Para fluxos em geral. Aprovações, tarefas e notificações, que é o que eu tinha falado nos slides anteriores. Fluxos de aprovações, fluxos para criar tarefas para respectivos grupos e fluxos para disparar notificações. Tá joia? Benefícios do Flow Designer. Por que eu utilizo o Flow Designer? Low Code. O que eu quero dizer com Low Code? Quando a gente pega lá no passado o Workflow Editor, que era o principal cara de fazer fluxos no ServiceNow, a gente tinha muita dificuldade lá, por quê? Porque precisava ter muito script, né? Muito script. Por exemplo, eu já peguei, já fiz inúmeros workflows e workflows complexos que necessitaram de muitos scripts. Eu já repliquei esses workflows em Flow Designer que eu não precisei usar nada de script, tá? Então, a ideia do Flow Designer é low code, você poder fazer fluxos completos utilizando Core Actions do ServiceNow sem precisar codar uma linha. Isso aí é incrível, uma ferramenta incrível, tá? Reduz custos de desenvolvimento e atualização. Quando eu falo reduz custos, eu quero dizer o quê? Se eu não tenho código para dar manutenção, muitas pessoas que são consultores técnicos que não tenham talvez aquele conhecimento mais profundo de scripts conseguem dar manutenção nesse Flow Design. Então reduz o custo de desenvolvimento e atualização também, porque para atualizar isso é simples. Reutilização, que é o que eu disse também nos slides anteriores, você consegue reutilizar esse fluxo para vários fins, tá? Você tem até flows e subflows. Um fluxo contém vários subflows ou pode não ter nenhum subflow. Eu até vou chegar nesse detalhe quando a gente for ver na prática, que vocês vão entender um pouco melhor, tá bom? E o Flow Designer tem suporte ao Integration Hub. O que é esse Integration Hub? Esse Integration Hub é um carinha lá no ServiceNow que você integra com plataformas de terceiros. Você consegue criar fluxos completos com ele, utilizando o Flow Designer junto. Lógico, né? Sensacional, sensacional.
Os benefícios do Flow Designer são esses. Você consegue fazer tudo isso com o Flow Designer. Então, por que utilizar o Flow Designer? Tá aí os motivos. Onde não utilizar o Flow Designer? É um dos pontos interessantes. Agora chegando no Workflow Editor, que é um cara mais antigo que o Flow Designer, e eu vou falar aí aonde você utiliza o Editor ao invés do Flow Designer, tá bom? Instâncias com versão anterior a Kingston. Nessas instâncias não tem suporte a Flow Designer, então Workflow Editor, tá joia? Se o processo exigir lógica complexa com scripts. Nesse caso, utilizar o Workflow Editor. E lá no Flow Designer você consegue chamar o Workflow lá também. Então, você consegue até usar os dois meio híbrido aí, tá bom? Mas para processos com lógica complexa, sempre pensar no Editor, tá? Talvez também, pode ser que essa complexidade com scripts já atenda no Flow Designer, então fique atento a isso. Se já existe alguma funcionalidade core no Flow Designer que substitui essa lógica por scripts, utilize o Flow Designer. As etapas necessárias ainda não existirem no Flow Designer, que tem a ver com esse último ponto que eu falei. Se alguma etapa que você precisa utilizar não existe no Flow Designer ainda, utilize o Workflow Editor, tá? Modificações de fluxo já existe no Editor. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se você tem um workflow que já funciona no seu cliente, já funciona na sua instância, você não vai pegar aquele workflow e passar tudo para o Flow Designer, né? Lógico, nos próximos você começa no Flow Designer, mas o que já existe, eu não vejo muita viabilidade de você fazer e trocar tudo para o Flow Designer, porque seria um trabalho aí adicional. Tem muita gente que fala, legal, eu poderia ganhar tempo depois no futuro de uma manutenção desse workflow. Concordo, legal. Mas também você poderia perder tempo e talvez nunca mais dar suporte naquilo, né? Então, tipo assim, vai muito de cada um, tá? Vê o que é melhor. Você mudar para o editor ou deixar no editor mesmo e só os próximos fluxos você começar a desenvolver no Flow Designer, tá bom? Vai muito aí de cada um, tá bom? Esse daí eu prefiro vocês definirem qual caminho vocês vão tomar, tá bom? Vou abrir a minha instância pessoal aqui, tá? Essa instância você consegue solicitar uma no developer.servicenow.com, é só fazer um cadastro lá. Você consegue com essa instância fazer uma trilha de desenvolvimento do ServiceNow, fazer testes e também utilizar o Flow Designer, obviamente, tá? Então, vocês que queiram aprender um pouco de ServiceNow, vocês conseguem criar uma instância lá. E vocês que já conhecem também, vocês já sabem, tá joia? Então, vamos lá. Flow Designer. Digitei no Application Navigator aqui, Designer. Eu não vou criar um fluxo do zero aqui, porque levaria muito tempo. A estratégia do vídeo é apenas trazer o conhecimento para vocês, tá joia? Então, vamos focar aqui em entender na prática como que funciona, mas eu vou mostrar como que cria. Só não vou criar um fluxo lá do zero, tá joia? Temos aqui flows, subflows e actions. Flow seria o fluxo principal, que é o que eu já tinha dito. Subflow seria fluxos que poderiam estar contidos no fluxo principal, tá? Então, seria subfluxos. E action seria as ações que os fluxos executariam, tá joia? Então, é basicamente isso. O fluxo pode ter ou não ter subflows, pode ter um ou mais, enfim, tá joia? Vamos criar aqui, ó, new flow. Vamos colocar aqui, ó, teste vídeo, né? Dou um submit aqui. Temos a trigger aqui, que no caso é a minha condição de start, tá? Tenho várias opções aqui, created, update, created or updated, daily, weekly, monthly, run-ons, repeat. Tem muitas coisas aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, só para vocês verem, Service Catalog, tá? Interessante isso. Que para catálogo de serviços, a gente tem uma trigger específica, tá? Então, quando você vai fazer Flow Designers para catálogo de serviços, utilizem essa daqui, tá? E aqui você consegue, na Advanced Options, colocar Where to Run the Flow, que no caso aqui seria Background, Foreground. A diferença dos dois aqui, um roda em primeiro plano e o outro em segundo plano, tá? Você dá um Done aqui e aqui você coloca as ações, tá? Aqui nas ações, você consegue utilizar ações prontas já, no caso, ó, gerar ask for approval, gerar uma aprovação, criar fazer o update em alguma linha de alguma tabela, criar uma task. Tem coisas
gigantes aqui, muita coisa para fazer, tá? Zoom, UiPath, mas tem muita coisa, tá? Isso daqui, ó, são coisas que não estão instaladas, tá? Por isso está desse jeito. Mas vamos focar aqui no que tá. Você consegue gerar um reset de senha e mais um tanto de coisa, tá? Flow Logic, aqui você consegue montar uma lógica, tá? Para o seu fluxo, né? Então, no caso aqui, vamos supor aqui que eu quero gerar um if aqui para short description. Se minha short description contém teste. Por que eu arrastei daqui para cá? Tá? Isso daqui chama data pool. Aqui você tem dados do seu fluxo que você pode utilizar para fazer condições, ações e outras coisas. Tá? Então, no caso aqui, o que eu fiz? Eu falei assim que eu quero ver se a short description do meu requested item contém teste. Tá? Então, o que eu fiz? Eu entrei aqui em requested item record e consigo pegar a referência de todos os campos aqui. Tá? Done. Aí, se entrar nesse if, eu executo isso daqui. Se não entrar, se não for isso, eu quero fazer alguma outra coisa. Eu consigo criar um else if, um else, consigo fazer várias coisas, tá? Else, coloco alguma outra coisa aqui. Consigo também chamar workflows aqui dentro, como eu disse. E você consegue colocar subflows aqui também, tá joia? Então, basicamente, para criar é assim. É bem simples, tá? Não dá para passar tudo porque é muita coisa. Mas vocês podem criar a instância de vocês e começarem a fazer testes, tá? Disso daqui. Vamos pegar aqui, vou fechar isso daqui e pegar um já pronto, tá? Para a gente ler o fluxo, tá joia? Vamos pegar, se for SLA Flow aqui, vamos ver como que tá isso. Tá. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu tenho uma trigger para SLA Task, né? Então, tem uma ação aqui, weight until 50%, ó, no caso 50% para a duração de SLA, né? Tenho algumas outras ações aqui que é um if, né? Se o status dele for completed, ele executa isso daqui, né? Esse lookup aqui no caso, só para vocês entenderem, ele lê as linhas dessa tabela, tá? Então, no caso aqui, ele está lendo, tem uma condição aqui para esse determinado sysid. Aí temos uma outra action aqui de 75%, tá? Temos uma aqui tem um waiting for condition, lookup, create event. Provavelmente esses eventos que ele está criando aqui é para disparar a notificação, tá? Então, ele cria um evento aqui e a notificação é disparada para o usuário. Porque como a gente está vendo aqui um flow de SLA, provavelmente deve ser isso, tá? Provavelmente deve ser isso. Não confirmei, tá? Eu só estou falando assim que você consegue criar eventos também para disparar notificações, tá, joia? Como eu disse, até os 3 exemplos que eu dei de automação lá, aprovação, notificação e tarefa. Aí aqui, ó, tem uma condição, a waiting for condition has breached. Então, o que acontece? Quando chega nesse ponto aqui, o fluxo fica travado, fica aguardando essa condição. Então, quando não tem essa condição pronta lá, o que acontece? Ele fica parado. Na hora que a condição ela foi igual ao que ele está esperando, ele segue o fluxo, tá? Então, tipo, é bem simples aqui de criar fluxos, tá? Você consegue fazer coisas gigantescas aqui. Enfim, muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, tipo, é mais um estudo aí de vocês, para vocês entenderem, tá? Reforçando aí que o Flow Designer é uma ferramenta assim low code, então é uma coisa que ajuda muito equipes que atuam com ServiceNow, porque não depende tanto de um desenvolvedor para dar manutenção em um determinado fluxo. E com o Editor, o que acontece? Com o Editor, temos fluxos muito complexos com scripts que talvez nem fossem scripts que seriam necessários, porque hoje no Flow Designer a gente consegue fazer isso sem script. Lógico, se tiver algum negócio muito gigantesco que precisa utilizar script que não tem no Flow Designer, a gente utiliza o Editor. Mas se por acaso o Flow Designer já tem essa core action que você não precisa digitar uma linha de código sequer,
fica mais fácil para a equipe dar suporte nisso, para sustentação, entendeu? Então minha dica é, foquem em Flow Designer. Flow Designer é o futuro aí, tá joia? Workflow, lógico, tem muito cliente que utiliza ainda, tem muita gente que utiliza ainda. Normal, porque é uma ferramenta completa também. Mas para novos fluxos que não são necessárias, customizações complexas que necessitam de scripts, adotem o Flow Designer. É a minha dica, tá? Então, estou aqui para compartilhar um pouco de conhecimento. Tentei deixar o mais curto possível aqui. Esse tema é um tema muito grande, tá? Então, daria para ficar falando disso daqui muito tempo, passando condição por condição, correction por correction, criar um fluxo do zero com vocês aqui, mas eu deixo isso para uma próxima oportunidade. Deixo aqui também a sugestão de um novo tema aí, que é o Integration Hub, que eu citei nos slides, que é um tema aí bastante interessante também, que tem a ver com Flow Designer. Você consegue fazer integrações com plataformas de terceiros e criar fluxos completos com ele, tá? Então deixa uma sugestão de tema para um futuro. E pessoal, o que vocês precisarem, estamos à disposição. Aqui na UP, como disse, somos apaixonados por tecnologia e inovação. Estamos sempre aí tentando prover as melhores soluções do mercado. Tá joia? Então, fico agradecido aí por tudo. Tô aí. Meu nome é Bruno Andrade, como eu disse, líder técnico na UP. Estou na rede do LinkedIn e estou à disposição aí também para tirar dúvidas. Muito obrigado, pessoal, e um forte abraço. Tchau, tchau.